Então vamos lá, para a gente fazer, né, o exercício 3, que ele está pedindo para gente determinar o NOx de cada carbono e o NOx médio do carbono em cada composto, tá bom? Então primeiro vamos entender o que é o NOx do carbono e o que é o NOx médio do carbono, tá? Vamos precisar sempre, ó, quando a gente fala de carbono, a gente vai ter que ter o entendimento, né, dessa tabela, dessa linha aqui, ó, de eletronegatividade. Então, o flúor ele é mais eletronegativo que o oxigênio, que é mais eletronegativo que o nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, né, fósforo e hidrogênio. O que quer dizer isso aqui, ó? Que se eu tiver numa solução, né, numa substância, correção, fósforo e hidrogênio, quem é mais eletronegativo? Entre o fósforo e o hidrogênio, mais eletronegativo é o fósforo, ou seja, o fósforo sempre ele vai ter a capacidade de ser negativo em relação ao hidrogênio, que vai ter a capacidade de ser positivo, tá bom? Então, conforme ele vai se aproximando, né, do mais forte aqui, é onde eu vou dizer que que o meu elemento ele tende a ser mais eletronegativo, ou seja, ele tende a ser mais negativo do que o outro, tá bom? Que é o caso aqui, ó, carbono e hidrogênio. Eu tenho o metano aqui, né? Eu tenho carbono e eu tenho hidrogênio. Na minha linha de eletronegatividade, quem é mais eletronegativo? Né? Quem está mais próximo do negativo? Quem está mais próximo do negativo, olha, é o carbono, né? Ou seja, então ele é mais negativo do que o hidrogênio. Então eu vou dizer que esse cara aqui, ó, ele é negativo, né? Ou seja, então o hidrogênio ele passa a ser positivo. Esse hidrogênio também passa a ser positivo, esse hidrogênio também passa a ser positivo e esse hidrogênio também passa a ser positivo, tá bom? Então, como é que fica isso então? Eu estou dizendo, olha, em relação a esse hidrogênio, esse carbono é mais eletronegativo. Em relação a esse hidrogênio, esse carbono, é mais negativo. Em relação a esse aqui também é mais negativo e esse aqui também é mais negativo. Né? Então, como que ficaria a carga, né, desse carbono aqui? Então, esse carbono vai ficar menos 1 com menos 1, menos 2, com menos 1, menos 3, com menos 1, menos 4. Então, ou seja, esse cara aqui, ó, ele vai ter a característica, né, de menos 4. Tá ok? Então, esse carbono. Essa é a carga, então, vamos dizer, esse é o NOx, esse é o número de NOx do carbono, desse carbono aqui, tá? Pessoal, então vamos lá, né? Olha, no exercício 3 a gente vê lá a reação de um ácido, né, pirúvico com uma enzima. Então essa enzima, né, o NADH, ela vai converter esse ácido, né, pirúvico em ácido lácteo, tá bom? Então é uma reação enzimática. Ele pede para a gente calcular aí, né, o NOx de cada carbono e também o NOx do carbono médio, tá bom? Então, como que a gente faz isso? Vamos de novo atribuir as cargas de acordo com a fila de eletronegatividade, tá bom? Lembrando que quem está mais próximo do negativo tende a ser mais negativo do que o outro, tá joia? Eu vou já atribuir as cargas aqui e aí eu retorno. Então, olha, obedecendo lá, né, a linha de eletronegatividade, eu coloquei as cargas aqui, tá bom? Então, convém vocês também fazerem o mesmo, né? Para que a gente possa aí identificar melhor, tá bom? Então, vamos lá, olha só. Então, eu tenho carbono ligado a hidrogênio, ou seja, o carbono é mais eletronegativo, então ele é negativo porque esse cara aqui é positivo. O mesmo acontece com esse hidrogênio, o mesmo acontece com esse hidrogênio. E agora carbono ligado a carbono? Bom, os dois estão na mesma condição da fila, portanto eles se anulam, tá bom? Então eu não considero, tá? Então ligação entre carbono eu não considero. Então qual que seria a carga desse carbono aqui, né? Ó, 1, 2, 3. Então esse cara aqui, ó, é menos 3, tá bom? E agora nesse aqui. Então esse aqui, olha só que interessante, eu tenho dupla ligação, né, e uma ligação em cada. Lembrando que o carbono, como ele é tetravalente, ele faz sempre 4 ligações, né? Então ele vai estar sempre ligado em 4 elementos, seja por dupla ligação, por tripla ligação ou por ligações simples, não importa, tá bom? Nesse caso aqui, ó, ele está ligado à dupla do hidrogênio, né, com carbono. Ligação sigma, ligação pi. Gente, isso aqui é indiferente. Lembrando que se ele é mais, se o oxigênio ele é mais eletronegativo, então ele tende a ficar com a carga negativa,
tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, o meu carbono vai tender a ficar com a carga positiva, tá? Então, aqui, ó, carbono com carbono se anulam, né? Então, eu vou ter 1 mais 2, né? Então, esse cara aqui é mais 2. Levando em consideração esse mesmo aqui, o conceito do oxigênio, então esse cara aqui, ó, ele é mais 3, né? Então agora eu tenho, olha só, o NOx de cada carbono, e para fazer o NOx médio, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar aqui do lado. Então o que que é o NOx médio, né? Deixa eu puxar aqui, ó. O NOx médio ele vai ser o NOx de um carbono mais o NOx de outro carbono mais o NOx de outro carbono, nesse caso aqui menos, né? Dividido pela quantidade de carbono que eu tenho na minha molécula, tá ok? Então, se eu tenho a mesma quantidade de carbono, se eu tenho 3 carbonos aqui, então ele vai ser dividido por 3. Logo, né, ó, esse aqui é positivo, esse é negativo, se anulam, então meu NOx médio, ele é igual a 2/3, tá ok? Então, assim finaliza esse aqui. Agora façam aí, né, já da outra conversão depois da reação enzimática, quanto que fica cada composto, né, cada componente de carbono lá do ácido lácteo, né, e o NOx médio, tá bom?